boa tarde. Estamos ao vivo com o seu Imparcial pela sua Cidade FM, Jornal Águas Lindas, seu Imparcial ao vivo pela sua Cidade FM, Jornal Águas Lindas, também Folha de Águas Lindas, Folha de Padre Bernardo, TV CNM, pela fanpage também da nossa deputada federal Bia Kisses, e mais um Imparcial ao vivo aqui para você. Hoje batendo um papo, mais uma vez com ela, Bia Kisses. Eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre a biografia da Bia, acho interessantíssima. Bia Kisses, Beatriz, agora o nome em francês, Bia. O nome em francês aqui, como é que funciona? É Beatriz. Top demais. É uma cidadã brasileira que há mais de 4 anos vem trabalhando para resgatar o nosso Brasil com seus valores, costumes e tudo mais o que colocou nosso país em posições de destaque no cenário internacional até o início dos anos 2000. Foi procuradora do DF por 24 anos e aposentou-se há 2 para ter maior disponibilidade e liberdade para empreender seus objetivos, fundando nesse sentido o Instituto Resgata Brasil, através do qual vem intentando inúmeras ações e representações. Bia, há muitos anos, comunga das pautas de Jair Bolsonaro e tem trabalhado incansavelmente em várias frentes, como Congresso, STF, Ministério Público, em conselhos de classe, entidades, etc., na defesa da segurança pública e jurídica da família, da vida e da propriedade privada, além de apoiar a Lava Jato e de combater duramente a corrupção e a impunidade. Sua atuação despertou a confiança e o respeito de Jair Bolsonaro e sua família, razão pela qual tem recebido incondicional e exclusivo apoio como candidata a deputada federal pelo DF, e agora eleita, sendo como demonstra o vídeo conhecida como a Federal de Bolsonaro, já foi eleita com 86 mil votos, basicamente, não é isso? 86.415 votos. Sua atuação despertou a confiança, já falei sobre isso. Se você está à procura de uma representante conservadora que lute pelos valores tradicionais da família, da propriedade privada, da liberdade de crença, enfim, de tudo aquilo que sempre foi caro ao brasileiro honesto e trabalhador e que, ao mesmo tempo, defende valores liberais traduzidos em uma economia de livre mercado com incentivos reais ao empreendedorismo privado, sem interferência indevida do Estado, que deve ocupar-se apenas do essencial, essa representante é Bia Kisses, eleita deputada federal pelo DF com 86.415 votos. Hoje recebemos mais uma vez, ela que é carteirinha aqui no Imparcial, já é cadeira cativa, ela chega e já fala a hora que ela quiser aqui. Mais uma vez na mesa da imparcialidade, Bia Kisses. Seja bem-vinda, Bia. Boa tarde. Muito grata. Boa tarde para todos aqui, os meus companheiros aqui de mesa hoje, aqui, de programa. E estou muito feliz de estar de volta. Eu estive aqui 2 vezes antes, como candidata, e agora volto como deputada eleita. Fico realmente muito feliz, porque foi uma campanha vencedora. Como disseram para mim, Bia, sua campanha foi cirúrgica. A gente não via seu nome, não via na televisão, não via as bandeiras pela cidade, mas a gente foi onde a gente tinha que ir, que era no coração do povo. Então, eu andei esse Distrito Federal inteiro, e vocês sabem disso, vocês acompanharam aí essa minha jornada nesses 45 curtos, mas intensos dias, por todo o DF. Na véspera das eleições, vocês participaram da minha carreata, estiveram lá em cima, fazendo a transmissão, a cobertura da vitória. Exatamente, a transmissão, a live da vitória. Então, foi surpreendente, o número de fato foi surpreendente, até porque a gente lutou a gente teve que nadar contra a correnteza, né? Eu, que sou a federal do Bolsonaro, não tinha a legenda 17, a legenda do PSL. Estou no PRP, e o meu número é 4417. Mas a gente tinha que desconstruir essa história do votar no 17 para o Distrito Federal, onde Bolsonaro era teve muita gente ainda que maioria assim, absoluta, né? Olha, a gente conseguiu desconstruir, o PSL não fez nem 10, acho que não chegou a fazer 10 mil votos. Não fez nenhum representante. Então, isso mostra que a nossa campanha demolidora... demolidora do quê, gente? Do engano, né? O eleitor não pode votar enganado. O que a gente fez foi esclarecer que no DF o Bolsonaro apoiava o PRP e o PRP é que estava ao lado do Bolsonaro. Então, deu muito trabalho fazer isso, sem tempo de televisão, sem acesso à mídia, mas nós conseguimos, graças a Deus. As rádios comunitárias nos ajudaram muito. Ouvi ontem alguém dizer assim no WhatsApp, o Bolsonaro vai acabar com as rádios comunitárias. Gente, o que eles inventam? Inventam que o Bolsonaro vai querer acabar com o que tem de melhor nesse país?
tudo de bom, dizem que ele quer acabar, pelo contrário, né? A gente sabe que também nos Estados Unidos foram as rádios que ajudaram o Trump a se eleger, porque as rádios comunitárias, elas não têm compromisso, não é verdade? Não tem compromisso com o governo, com o partido. Aqui a gente pode falar a verdade. Muito bem. Então, parabéns. Obrigado, Bia. Estamos também com a Cirlei Andrade. Hoje a gente está recebendo o Cajuru. O Cajuru foi fazer uma cirurgia de pâncreas em São Paulo, né? Vai tirar uma parte do pâncreas. E o Major está a caminho. Então, mas está aqui a Cirlei Andrade, que é presidente do PSL Mulher do Estado de Goiás. PRP. Oh, meu, quase complica. Ela falou PSL. Olha, vai dar problema depois, né? Do PRP Mulher. Seja bem-vinda, Cirlei. Ó, o microfone aí. Obrigada mais uma vez, né? Estamos juntos. Obrigada mais uma vez por estarmos juntos, né? E a caminhada no PRP em Goiás, a gente contou muito com isso também, sabe, Bia? Essa questão não só das rádios comunitárias, mas dos movimentos mesmo, das organizações, dos bairros e de estar conversando sobre a caminhada dos candidatos. Eu acho que essa foi a grande diferença na campanha do PRP, né? Tanto o Major Araújo na reeleição, quanto o Amauri, que são hoje os 2 deputados estaduais, e o doutor Alcides, que é o deputado federal, hoje eleitos, foram muito dessas questões de buscar as lideranças e tentar ir fazendo como é que nós vamos construir esse partido que, de repente, começa a fazer a diferença no cenário. E o Major, eu estou tentando localizá-lo aqui, porque ele foi para uma agenda em Morrinhos, mas ele tinha me confirmado que... Mas ele falou, saiu às 5 da manhã, vamos aguardar. Vamos bater um papo aqui, isso é importantíssimo. Estamos com o presidente do MDB Jovem em Águas Lindas, Mauro Júnior. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Marcos Alexandre. Quero saudar aqui a mesa, cumprimentar a nossa deputada federal eleita, cumprimentar a nossa amiga aqui, representante Cirlei Andrade. Cirlei Andrade, representando o Major Araújo, nosso presidente Jean, grande amigo pastor Valdivino. É um prazer estar aqui novamente, representando a juventude, falando um pouco sobre as pautas da juventude, com a nossa deputada federal eleita, seus projetos. E parabenizo pela campanha, pela vitória, e desejo sorte e força para lutar por um país melhor nesses próximos 4 anos. Obrigada. Também na mesa da imparcialidade, Valdivino de Oliveira, diretor do jornal Águas Lindas, 22 anos de jornalismo no estado de Goiás. Seja bem-vindo, Valdivino. Uma boa tarde a todos, mais um programa imparcial. Estamos alegres por ter dado certo esse programa, com a participação do telespectador, né? Aquele que está nos ouvindo e aquele que está também nos assistindo pelas redes sociais. E estamos aí também hoje com a presença da nossa deputada eleita, né? Bia Kiss, sucesso, né? Fizemos aí uma carreata em Brasília, a carreata da vitória. Ali saímos confiantes que ia ganhar e está aí eleita com votação expressiva no DF. Né? E também a nossa presidente do PRP Mulher, Cirlei, né? Cirlei Andrade. E Jean está ali, né? O sonoplasta, presidente, diretor. Intergaláctico. Intergaláctico. E o nosso... Não fala âncora não, que é meu peso, eu sei que é grande. Âncora, mesmo, te falar. Todo mundo está vendo. Vamos lá. O nosso jovem aqui, Mauro, seja bem-vindo. Muito estamos bem-vindo aqui para fazer esse programa para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Muito bem. Vamos lá. A onda Bolsonaro, Bia, foi devastadora em todo o Brasil. Graças a Deus. Devastadora, eu falo sobre a questão da velha política, da corrupção. Agora, esses votos, você analisa a escolha dos eleitores de uma forma um voto mais crítico ou mais consciente? Eu falo isso porque em São Paulo nós tivemos isso em 2016, 2014, quando veio o Tiririca e veio aquele voto crítico, né? Então você compara ou não, foi mais consciente o voto do que crítico? Foi totalmente consciente. É o voto das pessoas que não aguentam mais a velha política e os velhos políticos. Quem vota no Bolsonaro é porque já entendeu que ele é a pessoa certa para liderar essa nação. Essa nação é uma nação cristã, conservadora nos seus valores e precisa do liberalismo econômico. Ninguém mais aguenta a social-democracia que destruiu a economia do país, estagnou completamente a economia e esfacelou a democracia. Essa aqui é a verdade. O Brasil, hoje, a gente pode dizer que tem uma democracia de verdade aqui? Nós estamos
resgatando, porque temos instituições que estão tomadas. É muito difícil. Hoje, a maioria, ela vive, ela sim, oprimida por uma minoria barulhenta que quer impor as suas pautas a qualquer custo. Então, se você não concorda com algo, você é taxado de fascista, seja lá o que for. Não dá. O brasileiro cansou da prisão do politicamente correto. Então, está na hora de nós resgatarmos as instituições, resgatarmos o Brasil. E quem votou com Bolsonaro, votou porque alguns podem até Seu não voto saber crítico, né? o que querem, mas com certeza sabem o que não querem. Ok. Cília, como você avalia? O PRP está ao lado de Bolsonaro, né, nessa composição, apoiou bastante no estado de Goiás e teve deputados eleitos estadual e federal também dentro desse conceito. Como você avalia, mais crítico ou mais consciente o voto do eleitor goiano em relação a Jair Bolsonaro? Eu concordo com a Bia quando ela diz que o eleitor está muito mais consciente do que ele não quer e que ele precisa de uma mudança muito radical de postura. Acho que por isso essa identidade dos candidatos e a própria eleição da Bia, nessa desconstrução é prova disso, né? A gente conversando sobre a eleição da Bia e a gente festejando, né? Porque a Bia é do PRP, e a gente falando assim, olha, interessante isso, né? Você tem candidaturas que defendiam a candidatura do Bolsonaro, que eram pluripartidárias, que eram pessoas que estavam em vários partidos, em várias tendências, e por isso, porque a gente acaba se organizando, né? O nosso sistema eleitoral acaba obrigando as pessoas a se organizarem de uma forma. E eu acho que a sociedade acabou se organizando em torno do que ela quer, do líder, né? E eu acho que a eleição caminha para isso. Quem é que eu quero que vá para a cabeça, que vá liderar isso e que tenha a postura e que tenha o discurso para isso? Acho que foi isso a eleição em Goiás, essa eleição do Bolsonaro, é isso que eu vejo. Abrindo aqui roda Rio é uma coisa, abrindo aqui a mesa, vamos lá, Mauro, fica à vontade. Olá, boa tarde. Gostaria de dizer primeiro que nós vivemos um momento único na história do nosso país, né? Nunca, acredito, na história da nossa democracia, houve-se tanto debate, houve-se tanta participação popular no processo democrático. Hoje nós vimos que as pessoas debatem, discutem ideias, discutem planos dos governos candidatos. Isso é maravilhoso. E eu desejo realmente que essa postura fique após as eleições. Pois só com esclarecimento, pois só com uma consciência política que nós conseguiremos, de fato, visualizar o melhor caminho para um Brasil cada vez mais seguro, cada vez mais concreto, e um Brasil cada vez distante das garras do passado que tenta ir voltar, do passado que às vezes se encontra tão atrelado, disfarçado das novas práticas políticas, disfarçado dos novos rostos políticos. Então, acredito que é por aí. Correto. Valdivino, o voto foi mais crítico ou mais consciente do eleitor de Bolsonaro? Marcos, eu entendo que foi consciente, porque dos pontos da consciência do ser humano é que o Brasil está um caos na questão de princípios. Princípios já vindo de cima para baixo, que tá achatando os princípios básicos, que é o princípio da família. O senhor fala negociação de princípios. Negociação de princípios. Por quê? Inversão de valores. A inversão de valores. Sim. O próprio direitos humanos hoje virou uma inversão de valores. Para quem é os direitos humanos? Né? Os direitos humanos hoje só tem valor para bandidos. Né? O cidadão de bem está totalmente desamparado. A família totalmente desamparada pelos princípios da justiça, de governo, porque tem leis boas, mas leis que não são cumpridas. Então, isso precisa de quê? De um pilar mestre, que esse pilar mestre está no presidente da República, na imagem do presidente da República. Porque, infelizmente, os últimos presidentes que nós tivemos, eles entraram de uma forma não verdadeiramente democrática. Como que eu quero dizer isso? Foi porque juntou um grupo de pessoas que queria ele no poder e colocaram ele lá, fizeram o povo, induziram o povo a votar nele. Agora não, apareceu
Olha só, pô, cadastrou, acabamos de ligar, brincadeira. Agora apareceu um da qual veio sem uma representatividade e tal, mas que atraiu a atenção do povo para aquilo que é necessário. O Correto, Brasil precisa de ordem. correto. E essa ordem está em Bolsonaro presidente, porque vem uma pessoa que tem princípio, que tem autoridade para governar um país. Sim, vamos lá. Bia, falando sobre a questão partidária, é fato que você foi para o PRP porque houve um problema de partidário entre o PSL na questão do Distrito Federal. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. Mas já se conversa nos bastidores e você já deixou claro que há uma possibilidade de você voltar ao PSL, não é, de compor. Eu já quero entrar nesse assunto da governabilidade, eu coloquei na pauta aqui do Jair Bolsonaro, que hoje o PT está com 56 parlamentares, não é isso? E o PSL está com 52. Mas pode ser que chegue até mais de 65, 70 parlamentares. Você se encaixa nesse grupo que vai estar aumentando a bancada do PSL? Olha, é um pouco cedo para eu falar. Certo. Hoje eu estive com o presidente nacional, o Sim. Vasco. Nós conversamos, eu falei para ele que eu vou aguardar o movimento do partido que Sim, pretende se fundir a outro partido. Eu preciso analisar correto. a natureza, né, do outro partido, qual será. Porque uma coisa é certa, o que eu falei para ele, eu serei base do Bolsonaro, não tem a menor dúvida disso. Eu sou a federal do Bolsonaro. Eu, inclusive, estava na executiva nacional do PSL, saí por questões locais, problemas na Porque regional. o PRP, ele formou, apesar de uma bancada, mas foi uma bancada pequena no Congresso. Sim, Então vai são- perder tempo de TV, Não, mas ele, basicamente é isso. por isso que a lei Sim, autoriza que um candidato, um deputado que seja eleito por um partido que não tenha atingido a cláusula de barreira, que ele mude de certo. Então é partido, que ele constitucional. saia do partido. Então, isso está na lei, eu fico agora livre para escolher. Só que eu tenho que pesar tudo, inclusive eu sou uma pessoa que me pauto muito pela ética. O PRP foi o partido que me acolheu quando deu esse problema todo no PSL local. Mas eu tenho a ligação com o Jair Bolsonaro, então para mim é muito importante o que vai ser melhor para o meu mandato, para que eu possa exercê-lo plenamente, para os interesses do Jair Bolsonaro, porque às vezes ele mesmo pode achar que é melhor eu ficar em outros partidos ajudando, e para o Brasil. Então, eu vou seguir, né, com a minha conduta ética, então tudo será conversado, não vai ter facada nas costas, Certo, entende? correto. Não é bom a gente falar de facada, Sim, mas eu nem é levar ali lembrar. com facada nas costas. Mas, é isso, é porque importante você veio saber. de lá para cá Isso. justamente por causa desse problema. Exato. Então não Ela vai teria ter ficado não no vai ter PSL. surpresa. Tudo que eu fizer, tanto a direção, a presidência, né, do PRP nacional, que me apoiou muito, apostou em mim, vai ficar sabendo de antemão, não vai ter surpresa, quanto o Jair Bolsonaro, o PSL também. Eu acho que a gente vai costurar uma saída juntos. Correto. Então, Bia, a questão da governabilidade é de suma importância, entendeu, Mauro? Hoje o Jair Bolsonaro, se eu não estiver enganado, está com mais de 1/3 de apoio no Congresso, não é isso? Com 52 deputados. Então, Não, mas ele já tinha 110 deputados com isso eu me ele, recordo. e a bancada ruralista, que vieram 200 Então, mas deputados. essa bancada não é mista, não faz parte de outras bancadas? Por exemplo, tem deputados evangélicos que fazem parte da bancada ruralista. Então, na contagem geral, não tem como o mesmo Não, fazer. só para dizer, Sim. vieram 200 da bancada ruralista, ele já tinha 110, Esses 200 estavam eleitos, Bia? foi antes Foi das ele- eleições. Então, é. tem que contar agora. é. O que eu estou querendo dizer é que eu não sei exatamente Então, você vai quantos lutar são. para essa junção, para conseguir Mas, mais apoio dentro da Câmara? Com certeza, o Bolsonaro vai ter apoio, vai ter muito apoio, ele chega com uma força incrível, né? Ele chega com um apoio popular, é loucura, a não ser assim, PT, PCdoB também não atingiu a cláusula, né? Vai ser extinto se não se fundir aí com outro, mas PT e outros do PT, PSOL, serão os únicos que ficarão de fora desse apoio, o resto não é nem doido de ficar de fora. Duas coisas importantes que eu quero frisar com você, que apesar do Brasil estar procurando mudança na questão do Partido Socialista de Esquerda, o PT perdeu, mas não perdeu tanto, está com a maior bancada ainda no Congresso. E na Câmara e na questão federal aqui, do Distrito Federal, você foi a terceira mais votada, mas ainda teve a Érico Cocai à frente. Como se avalia, mesmo com o fracasso eminente do socialismo do Brasil, dos partidos de esquerda e seus puxadinhos, como você avalia que eles ainda, essa força toda que eles têm? Eles têm aquela Somente força no DF. das pessoas que são fisiológicas,
Sim. A Érica Cocai, eu sabia que ela não iria perder o seu eleitorado, né? O seu eleitorado que é composto assim dos presos lá da Papuda, os petistas que são petistas, não importa que o Lula mate uma pessoa na frente das câmeras da TV, vão continuar dizendo que o Lula é um santo, não sabe de nada. Aquelas pessoas que têm interesses, né, que estão ali agarradas no PT, se locupletando, ganhando dinheiro. Então, está na Érica Cocai, eu já sabia disso, tá? Agora, é incrível que a Érica Cocai, que é deputada há tanto tempo, já foi distrital, federal, tenha ficado menos de 1.000 votos na minha frente. Uma pessoa nova, a diferença foi pouca que mesmo. nunca concorreu, que não tinha um partido forte por trás, não tinha nada, né? Que vinha apenas com o meu nome, o meu trabalho e, claro, com a força de transferência de voto do Jair Bolsonaro. Mas é importante frisar que se não fosse a sua moral e o seu caráter, que tem muitos candidatos do DF que vieram para distrital com o nome de Bolsonaro e não romperam. E teve alguns que chegaram nem a 300 votos. Então é importante frisar que você construiu uma caminhada até aqui. Você saiu dos gramados, foi lá para frente, defendeu pautas importantes como o trabalho, como a escola sem partido, vamos falar agora também. Então, ou seja, então é importante frisar isso, que não é só o nome Bolsonaro. Não, claro que não. Muitas pessoas, né, usavam, né, o nome, mas a verdade é que as pessoas que já me conheciam e aquelas que não conheciam passaram a conhecer, né, viram que eu tenho uma história, que eu tenho um trabalho de seriedade, um trabalho intenso mesmo, já há mais de 4 anos. Então, obviamente que isso faz a diferença. E isso também é um motivo pelo qual o Bolsonaro afirmou que eu era a única federal dele no Distrito Federal. Cirlei, como você vai no Goiás, Cirlei, principalmente a importância da mulher na política, essa importância a mulher estar na política. Eu fico feliz hoje, eu quero dar uma ênfase aqui para você que está assistindo, que hoje, historicamente falando, a maior bancada feminina no Congresso Nacional. Estou errado? É a maior bancada feminina no Congresso Nacional. Nunca 5 mulheres de 8, não tem nenhum outro lugar. Não falo geral, bancada geral das mulheres no Congresso Nacional foi realmente fantástico. Então, como você avalia essa iniciativa das mulheres, estar mais presente no Congresso Nacional? E houve uma mudança também na Câmara Legislativa do Estado do Goiás em relação a essa onda Bolsonaro? Houve também muita mudança no Legislativo? São duas coisas, eu acho que diferentes, isso, né? Eu acho que são duas coisas muito diferentes. E assim, esse debate, eu acho que a Bia vai concordar, assim, é interessante que é um momento histórico que as mulheres vivem no Congresso Nacional, de ter um aumento de bancada, ainda somos a maioria de eleitores, mas ainda a nossa representação é muito pequena na Câmara, né, no Congresso, e no momento onde se diz que a gente está indo, assim, olha, nós estamos caminhando para uma presidência altamente conservadora, que quer tolir direitos, e é exatamente nesse cenário em que a gente tem puxado pelo Bolsonaro a maior bancada de mulheres. Essa eleição, entendi. Sabe assim, esse nó que fala assim, e aí? Né? Quem é essa pessoa que, de repente, que tentam desconstruir o tempo inteiro, que diz que é homofóbico, não gosta de mulheres, assim, tem uma pauta completamente negativa, tentam construir isso, e é exatamente ele que impulsiona as duas o aumento na bancada. A Joyce né? foi a deputada federal mais eleita do Brasil, né? E também a Janaína Pascoal, e a Bia, com 2 milhões de votos. E o quanto é difícil. Surpreendente. E o quanto é difícil, né? Essa transferência, a gente sabe que a gente gosta dessa questão partidária mesmo, o quanto é difícil essa transferência, né? O quanto é difícil a transferência de voto e você conseguir fazer isso. Então, eu acho que isso é uma coisa a se pensar. Né? No momento em que a gente vive assim, mais complicado, a gente tem avanços assim, que são históricos, porque a gente sabe que a mulher na gestão, a mulher na política, ela tem uma postura muito mais ética, ela tem uma sensibilidade um pouco maior. Depende de qual vertente ela está defendendo. Depende da mulher, né? Mas ela costuma ter uma sensibilidade um pouco maior, ela tem o que a gente espera. Ela tem e há mulheres e mulheres. E ela parte para o enfrentamento maior. O que a gente teve de engajamento, pelo menos em Goiás, das mulheres nas campanhas foi assim algo fantástico também, né? E das mulheres tomarem a frente. Então assim, a gente tem a Gidrão, por exemplo, presidente do Democrata, a mulher lá está encampando as coisas vamos agora fazer a fiscalização, vamos fazer essa convocação das mulheres, né? Você via na campanha do Caiado a dona Gracinha
por um lado, Caiado para o outro, e a gente tendo uma participação de mulheres assim efetivamente dentro da campanha, né? Costumo dizer que a gente ainda precisa pegar a caneta. Certo. A gente precisa fazer exatamente essa transposição de comprar as brigas, mas também se empoderar e ter o mandato. Eu acho que falta essa iniciativa. Acho que a gente ainda fica meio tímido quanto a isso. Mauro, como você avalia essa renovação na Câmara, no Congresso Nacional em si? Você avalia ela como positiva? Ou você que falou algo importante no seu discurso, que eu queria enfatizar agora, você falou algo sobre novos deputados, mas com a mente antiga, que está com a cara ali, mas não é o congressista. Você acha que há isso no Congresso Nacional? A pessoa está aproveitando essa onda que está vindo e estão indo, não vou, mas com a mente não renovada, com princípios antigos? Olha, Marcos, eu acho muito oportuna a sua pergunta. Inclusive, a gente deve reconhecer de modo crítico que, infelizmente, na política, há certas pessoas que aproveitam, né, se aproveitam, são oportunistas, observam uma janela e buscam ingressar. E, infelizmente, há verdadeiros lobos vestidos na pele de ovelhas. Janela para muitos? Talvez seja. Talvez seja. Até porque não só o Bolsonaro, mas assim como outros candidatos à presidência. Né? Eu, particularmente, fico muito feliz com o número de mulheres eleitas. Né? A gente sabe que no nosso país é uma história recente. Até pouco tempo atrás, algumas gerações atrás, as mulheres não tinham direito nem mesmo de votar. Né? Era negado o direito a ir à escola. E hoje as mulheres se apropriando desse espaço é extremamente lindo, é maravilhoso. Só que não acredito que nós devemos enxergar as mulheres, as deputadas eleitas, as senadoras, apenas com aquela delicadeza, com aquele olhar mais humano. Muito pelo contrário. Eu não sei se é porque minha mãe é brava, né? Que eu sempre enxerguei a figura feminina como algo que tem força. Como algo que mesmo imputado, mesmo sendo imputado diversas coisas em cima dela, mesmo sendo imputado uma cultura, né, forte sobre elas ali resistem, né, e com garra, com coragem, passam por tudo isso e ainda assim conseguem criar seus filhos, conseguem ser ativistas, conseguem falar sobre a sociedade, conseguem participar da política. Sem elas não estaria perdido. Você pode ver, quem caça é a leoa, entendeu? Nas abelhas é a abelha rainha, aí vai, forte, mulher forte. Pode vindo. Vamos lá, Valdir. Que vamos pro segundo bloco, aí já vamos mudar, o senhor já pode ficar liberado, porque o senhor está com viagem marcada, não é você que está viajando. Isso, Tocantins. A gente vê aí um momento histórico, né? Porque deparamos com um ataque ao candidato à presidência Bolsonaro, dizendo que ele era contra as mulheres, né? Fez tempo todo usando aquela imagem. Né? Eu quero parabenizar os votos do Alckmin, né? Em cima daquela imagem que ele usou o tempo todo falando mal do Bolsonaro. Sim. Só que ele trabalhou para o Bolsonaro aquilo ali. Ele deu o resultado totalmente contrário. Que a prova está aí. Ter mais mulheres eleitas pelos partidos da qual apoiava ele, tanto o PSL como os outros partidos que coligados, trouxe aí um momento histórico para o país. Onde muitos diziam que tem um presidenciável que era contra as mulheres, ter as mulheres mais bem eleitas, né, mais bem votadas na história do país. E observamos assim que algumas também que parecia indesejável veio também, né? A mesma lá que foi usada o tempo todo lá veio também, foi eleita, né? Certo. Sendo que algumas também usou de estratégia, como a Grace Ross, que deixou deixou de ser senadora para vir deputada federal. O Aécio também. E o Aécio também. Estratégia, né? Então isso deixou assim a política, eu vou dizer que um jogo democrático muito, muito bom. Eu achei muito apropriado esse jogo democrático dessa política atual, porque vimos aí um diferencial muito grande das outras políticas anteriores. Muitos que se achava dono do poder, né? Como disse lá o Cid Gomes lá, que o Lula se achava dono do Brasil. Sentindo no pé aqui do Cid Gomes, hein, você viu? Achava dono do Brasil, e tá a prova aí, os que achavam dono do Brasil ficou de fora da política. E outros que parecia que não tinha nenhuma expressividade, chegou a ser bem votados e chegou a ser eleito,
trazendo uma nova história para a política brasileira. Muito E eu bem. quero parabenizar as mulheres que não veio ser candidata somente por ser mulher. Porque temos aqui a Biaquis, como não sei muito bem o histórico das outras, mas olha lá, viu, se tem algum deputado tão preparado como ela. Ela só tem 24 anos de procuradora, conhece a Preparadíssima. legislação. Então ela não é puxação de saco não, porque é verdade mesmo. Não, a gente No está falando último aqui mais é a de verdade. Então, Uma mulher que ela já fazia a política, ela já fazia a vez que teria que ser feito por deputados, por aqueles que foram eleitos, que não fazia, ela já fazia em defesa do povo, em defesa do Brasil. E agora ela tem um mandato na mão, tá? Então, o Brasil ganhou e muito, com muitas mulheres capazes que estão lá para fazer o exercício da democracia. Suas considerações, meu amigo, que não vamos fazer agora mudança de jornalista? Suas considerações. Eu quero agradecer essa oportunidade, eu estou preparando para uma viagem amanhã cedo, quero agradecer a oportunidade e quero novamente parabenizar a nossa deputada, né, e dizer que estamos aqui para estar auxiliando no que for preciso, para a gente trabalhar para a melhora do nosso país e com apoio ao nosso próximo presidente aí, Jair Messias Bolsonaro. Dia 28, vamos colocar ele lá, com certeza, porque quero deixar aqui um recado para aqueles que diz que... Hoje é 17, né? Só para lembrar. Hoje é 17, tá? Pertinho. Hoje é 17. Mas dia 28 também é 17, tá? Há alguns que diz aí que seria outro escolhido de Deus. Estou falando de homens de Deus, de pessoas que... Você está falando do Cabo da Ciolo? alguns Glória a aí. Deus. Ele acabou de mandar mensagem aqui. Diz que seria escolhido de Deus. Eu quero dizer o seguinte, que a palavra de Deus diz que o povo tem o governo que merece. O governo que merece, tá? E o governo que o povo brasileiro merece hoje chama-se Jair Messias Bolsonaro. Muito bem. Por que Jair Messias Bolsonaro? Porque é aquele que vai colocar ordem na casa. Porque nós precisamos de princípios éticos que venham fazer cumprir as leis, fazer valer a Constituição brasileira, porque virou uma bagunça o nosso país. E nós precisamos de respeito nesse país. E para trazer esses princípios de volta à nação brasileira, porque sem ordem não há progresso. Precisa ter a ordem para haver o progresso. Por isso que outros tentou fazer progresso aí e não conseguiu, porque não tinha ordem. Sem ordem não há progresso. Então precisa de ter essa ordem. E essa ordem vem aí com a eleição de Jair Bolsonaro e o seu grupo de apoio, a sua base de apoio de pessoas capazes que vai defender essa democracia. Muito obrigado e tenha todos uma boa tarde e até a próxima. Muito bem, meu amigo. Vamos a um break cultural enquanto o outro convidado chega e voltamos já. Um minutinho. Não sai daí. Você está preparando seu filho para o futuro, para um mundo cada vez mais dinâmico e exigente, que exige de nós que não sejamos mais um, mas que sejamos top. Então prepare-se para uma nova era da educação. O Colégio Mauá trouxe para Águas Lindas o que há de mais moderno e eficiente no processo de ensino acadêmico. O Sistema COC de Ensino. São mais de 400 unidades espalhadas por todo o país. Escolas de alto nível estão melhorando o desempenho de seus alunos através da implantação do Sistema COC. O Sistema COC de Ensino é um sistema revolucionário de aprendizagem adaptativa para uma geração de alunos multiconectados. No Colégio Mauá, o futuro começa já.
Se o ensino é coque, o colégio é top. Oferta, é claro que tem Bretas. Tá no Bretas, tá em casa. Agora você pode ter acesso a uma saúde de excelência. Santa Mônica Centro Clínico e Medicina Diagnóstica. Estrutura moderna e equipamentos médicos de ponta. Consultas e exames em um só lugar. Atendemos vários convênios médicos e particulares com valores acessíveis. Águas Lindas e região. Saúde de excelência para todos. Agende sua consulta. 3618-9100. All right. Too many keyboards, man. Oh, so many keyboards. I love it. volta do seu programa parcial ao vivo pela Cidade FM, emissoras afiliadas, nossas mídias digitais. Agora é o parabéns aí, Jean? Parabéns aí?
Cadê o bolo? Tem bolo aqui, ó, gente. Tem bolo aqui ao vivo. Olha. O que é isso, Hilda? O que é isso aí? Fala pra nós. O que tá acontecendo aí? Pois é, Que nós bolo é estamos homenageando o jornal Águas Lindas, que não tem menos do que 22 anos. Olha só, parabéns, Valdivino. Muito obrigado. E também ao Marcos Alexandre, tem alguns aninhos aí. Mas ele tem mais que 22. Ele tem um pouquinho mais do que 22. Não vou nem falar do seu passado. Na verdade, coincidência, né? 17 anos a mais, né? E não é? Olha só. É 20 mais 17. É Então, verdade. vamos cantar parabéns, né? Pro Jornal Águas Lindas, vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, amigo Valdivino. Obrigado. Parabéns, amigo Valdivino. Você começou fazendo jornal aqui Água Linda, escrevendo no papel. Escrevendo nos Não tinha nem computador na época ainda. ainda. Computador na época, tinha que ir para uma central em Brasília para digitar e editar o jornal Águas Lindas. Muito bem, eu me sinto honrado de fazer parte hoje do Jornal Águas Antes da Lindas. emancipação da cidade já estava aí. Não é um blog de esquina, é Jornal Águas Lindas. Não é um blog de esquina, é um 22 jornal anos. com empresa registrada há 22 anos. Parabéns, meu amigo, Parabéns. sucesso. A gente me sinto honrado de fazer parte dessa Isso equipe. aí. Obrigado pelo bolo. viu? Imagina, tomara que vocês Bem que você gostem, não né? deu o bolo. E deixa eu comentar, eu quero agradecer a todos por esses 22 anos, todos leitores do Jornal Águas Lindas, todos colaboradores que sempre ajudou a fazer esse jornal, a todos que participou da nossa equipe, que quase todos os jornalistas dessa cidade já participou do Jornal Águas Lindas. E com a nova equipe que está aqui, fazendo parte também com essa parceria maravilhosa da Rádio Cidade, nosso amigo Jean. Esse programa imparcial, na direção aqui do Marcos Alexandre, que também foi um que Deus enviou para nos ajudar a alavancar esse trabalho que vem há anos sendo feito. E também as parceiras como a Hilda Nepomucemo, que está aqui. Foi ela que fez esse bolo maravilhoso. Eu quero te agradecer, Hilda. Intermediei vocês dois, e né? Que Deus há de recompensar grandemente a todos vocês. Ok. Tá? Obrigado. E a participação também da nossa deputada nesse momento especial. Tá vendo? Muito nem importante. planejado. E a né? todos que estão aqui, Matheus, nosso amigo Mauro, a nossa pastora Geisa, né? Nossa amiga. Você viu como Deus é bom? Quero Casei com mulher agradecer bonita, tá a vendo? Quando eu fui casar com ela, eu falei assim, seu cega. Aí você chegou até eu já não. Eu quero pedir a Deus neste momento que continua nos abençoando. Amém. Abençoando a todos que faz parte dessa equipe, que vem a colaborar conosco, nossos patrocinadores do Jornal Águas Lindas. E que Deus venha abençoar e prosperar a todos, em nome de Jesus. Ok, obrigado, meu amigo. Agora vamos continuar com o nosso programa. Matheus, pode sentar no lugar do nosso amigo Valdivino de Oliveira. E vamos mudar aqui um pouquinho a bancada jornalista. E vamos bater um papo, vamos esvaziar também um pouquinho o estúdio, está começando a ficar quente. E gordo soa, não é brincadeira não, eu estou começando a suar aqui. O bolo daqui é um pouquinho mais. Obrigado, viu, Hilda? Continuando o nosso imparcial, vamos conversar agora aqui. Bolsonaro teve mais votos no DF e no Goiás. No Goiás, Bolsonaro teve mais de 50% dos votos, teve como segundo lugar Ciro Gomes. E no Goiás ele também teve mais de 50% dos votos. Seja bem-vindo, Matheus Martins. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado. Publicitário. Obrigado a todos. Boa tarde, Brasil, Brasília, Goiás. Estamos aqui. Ok. Então, no Goiás ele teve mais de 50 votos à frente de Ciro Gomes. E no Goiás, no DF, mais de 50% dos votos na frente de Ciro Gomes. E no Goiás, mais de 50% dos votos na frente de Haddad. Para você, Bia, para você, Cirlei, Bolsonaro vencerá com facilidade o segundo turno? Sim, ele vencerá. Eu aposto aí nos quase 70% de vantagem. Ele ainda vai crescer nos próximos dias, tá? O Haddad está caindo loucamente. Então, todos os truques que ele anda querendo fazer. Imagina colocar a bandeira do Brasil, que eles sempre repudiaram. E ainda vi dizer o seguinte, a bandeira não é do Brasil, não é só de vocês, não é exclusividade. Como assim, meu amigo? Nós queremos que todo brasileiro honre, respeite a bandeira brasileira. Eles é que nunca quiseram. Usam aquela bandeira vermelha e ficam queimando a bandeira do Brasil, ou como o Haddad
como prefeito, quando ele proibiu a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil, na aquela Paulista. iluminação lá na Paulista, da Fiesp, e também naquela ponte em que encheram de bandeiras. Ele falou que foi poluição, ele disse né? que poluiu a cidade. Então, olha só, fala sério, essa coisa dele agora não é mais Lula. Primeiro é Lula, vai lá na cadeia para pegar conselho, agora não é mais Lula, daqui a pouco nem conhece o Lula. Eu acho que ele não sabe mais quem ele é. E outra coisa, nós estamos lutando contra algo muito poderoso que está sendo arruinado, né? Por exemplo, essa história do kit gay. O Bolsonaro denunciou e agora eles sumiram com toda a menção ao kit gay. Mas o TSE proibiu. Sim, o TSE proibiu. Então, falando assim, por que proibir alguma coisa que é verdade e que é importante para que as pessoas conheçam com quem estão lidando? Vai dizer que é ofensivo, é uma injúria falar que ele apoiava o kit gay? Como assim? Se isso surgiu quando ele era ministro do MEC, ministro da Educação. Não é? Então, assim, o povo cansou de mentira, gente. Cansou. Ele agora tentou atacar o professor Olavo de Carvalho também, que o professor mostrou os livros dele. E aí o professor Olavo falou da questão do apoio dele a práticas não muito ortodoxas, né, de sexo. E ele foi pedir ao TSE direito de resposta na página do professor Olavo. O TSE indeferiu. Né? Então o professor Olavo disse, olha, era só você dizer que queria falar na minha página que eu deixava. Eu ia te massacrar ainda mais. Então, assim, gente, o povo quer a verdade. Chega de mentira. Então, a justiça pode proibir, pode esconder, pode o que for. Decisão judicial, a gente é obrigado a cumprir, não é verdade? Sim. Mas a gente pode criticar. A gente pode ter que cumprir, mas pode criticar. Então, nesse caso aí, eu acho assim, quem é esse Haddad? Pior prefeito da história de São Paulo. Não conseguiu nem chegar ao segundo turno, tinha a máquina na mão, conseguiu ficar de fora, deu a vitória para o Dória em primeiro turno. Esse cara é que vai ser presidente do Brasil? Com 32 processos aí. Todo dia tem um processo novo. Isso é um bandido, gente. Sim. Faz parte de uma facção criminosa, que é o PT. Se dispõe a ser um poste de um condenado que fica ditando as regras. Pelo amor de Deus, vocês acham que o povo brasileiro quer isso? O povo não quer isso. Então é por isso que o Bolsonaro vai ganhar e vai ser deslavado. Sim, né, Goiás. Goiás tem o Bolsonaro, principalmente no entorno. O entorno parece um pouquinho com a visão do Distrito Federal em termos de porcentagem. Eu estava avaliando, o entorno praticamente votou o Bolsonaro. O Goiás todo. Segundo turno vai ter essa facilidade? Você acha que... Acho, concordo com a Bia, ela disse que o eleitor hoje ele quer transparência. Quando você não tenha, eu acho que eu aumento o índice, viu, Bia? Eu acho que vai dar 80% Goiás. Sabe por quê? Nós conseguimos lavar, e é lavar mesmo, do Estado com a eleição do Caiado. Tudo que estava e falar assim, olha, nós precisamos passar esse Estado a limpo. Certo. E agora eu acho que o eleitor goiano vai para a urna no dia 28 e diz, olha, nós começamos a passar Goiás a limpo. E agora nós vamos ajudar a passar o Brasil a limpo, retirar. Então, eu acho que nós vamos para 80% na eleição em Goiás, porque é isso, é esse pulso, é essa certeza de que eu vou ter prumo, de que eu vou ter rumo, de que eu não vou ter negociata, de que eu vou ter espaço para defender o que eu estou lá fazendo, o meu mandato, para que eu estou defendendo o povo brasileiro, que é isso. A gente tem que ter claro que quem está com o mandato, ele está nos representando. Então, acho que o povo goiano está cansado de estar com a caneta, aquele que não representa. As urnas foram isso. Acho que a eleição do Caiado no primeiro turno com 60% foi isso. A derrota do Marconi ficando em quinto lugar com máquina, com todas as prefeituras no entorno que tinha na mão, a eleição para o Senado. Do Cajuru representa isso, né? 170 mil votos na região do entorno. Então, eu sou mais otimista. Ou não otimista, acho que sou mais realista, 80%. Mas eu estava me referindo ao Brasil todo, não só ao DF. No DF ele já tem 70%. No DF ele vai passar. Eu estou dizendo do Brasil. Olha, privatizações é uma das bandeiras do Jair Bolsonaro, né? Ele que privatizava algumas estatais. Privatização, Bia, vou fazer uma pergunta direta. É uma agressão à história de uma nação ou uma solução para a corrupção na máquina pública? Bom, o PT, durante todo o seu governo, os anos de governo, até criou centenas de estatais. Para quê? Para empregar, né, os seus
cabos eleitorais, os seus apadrinhados, e muitas dessas só dão prejuízo e sangram a nação. Então, muitas dessas empresas terão que simplesmente ser extintas, não é nem privatizadas, extintas mesmo, porque não tem, prestam serviço que não tem nada a ver com serviço típico de Estado, tá? Que podem perfeitamente ser assumidos pela iniciativa privada, e muitos desses são serviços que nem prestam para nada. Outras serão privatizadas e outras permanecerão, porque podem ser empresas que estão saneadas, empresas que dão lucro ou prestam serviços que são essenciais e que são serviços que, até por uma questão de segurança nacional, devem ser prestadas pelo Estado. Então é isso, tem que privatizar, sim. Chega dessa mentalidade de todo mundo querer viver pendurado no Estado. O Estado não é para isso. O Estado é para dar segurança, é para cuidar das fronteiras, da segurança externa, cuidar da segurança externa pelas suas forças armadas e da segurança interna pelas suas forças policiais. É para isso que serve o Estado. E também para cuidar daquelas pessoas que se encontram em alguma situação de vulnerabilidade, que por si só não podem superar. Então, o Estado tem que, nessa hora, entra como sendo assistencialista, mas sempre visando, sempre que possível, a tirar a pessoa daquela situação para que ela viva melhor. Qual a diferença entre estatizar e privatizar? A diferença? Sim, entre estatizar e privatizar. Estatizar é quando você vai pegar uma empresa que é privada e torná-la pública. Você vai estatizar. Certo. E privatizar é exatamente o contrário. Você pega uma empresa que é do Estado... A pergunta não era isso, eu errei o termo, Matheus. Quando você vende totalmente a empresa, como é que... eu pego a Petrobras e eu vendo para fora, não privatizo. Como é que tem essa opção também, de você não privatizar, você vender ela totalmente. Como é que chama esse termo? Da não privatização, que você vende a estatal mesmo, você entrega ela, você não só privatiza, você entrega ela totalmente. O Bolsonaro fala muito isso no seu discurso, sobre o comércio de viés ideológico e que não venha com viés ideológico, mas que ele faça um comércio. Exemplo, a China, ela compra algumas coisas do Brasil, né? Mas não vender a terra produtora do Brasil, vender o produto. Ele fala o seguinte, que a China pode comprar do Brasil, não pode comprar o Brasil. Exatamente. Então, a possibilidade de um governo democrata vender um estatal totalmente, entregar ela... É isso que eu digo, dependendo da situação. Por exemplo, nos Estados Unidos, você parece que a energia elétrica, ela fica sob os cuidados, né, e a tutela do Estado, porque eles consideram como sendo... Então, isso é privatização. Algo, não, fica com o Estado, porque eles consideram que é algo de segurança nacional. Certo, imagina você entregar totalmente a energia para um outro, ainda mais um outro governo, um outro país, então, isso não vai que pode simplesmente cortar a energia e dominar o país. É claro que não. Ainda mais o Bolsonaro, que é o Bolsonaro, ele tinha, né, esse viés nacionalista, como ele era chamado, era conhecido como nacionalista. O pessoal achava que ele não ia querer privatizar nada. Só que depois ele foi, aos poucos, ele foi mudando isso. Isso foi quando ele começou lá atrás. Ele veio do meio militar. O militar normalmente é mais nacionalista. Sim. Mas depois o Bolsonaro foi mudando, foi se abrindo e conheceu o Paulo Guedes, e daí mais ainda ele se abriu a essa questão da privatização. E o Paulo Guedes tem dito que o Bolsonaro aprende mais rápido do que a maioria das pessoas que ele conhece. A pergunta em si, então não há possibilidade nenhuma dele entregar as nossas empresas para os Estados Unidos ou para a China, entregar de vez? Não, ele não vai entregar, claro que não. Matheus. Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que eu vi essa semana batendo forte esse vídeo na internet sobre a redução da massa carcerária no Brasil através da liberação de presidiários com crimes pequenos. Ao meu ponto de vista, eu achei isso uma barbaridade. Eu gostaria de saber a opinião de vocês com relação a essa proposta que foi feita pelo Haddad. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa saída dele para a segurança do Brasil. Isso é a cara do PT. O PT vive do caos. O PT precisa do caos. O comunismo precisa do caos. Uma sociedade organizada, onde a família é valorizada, onde as pessoas de bem são valorizadas. Nessa sociedade não há espaço para o comunismo. Então, isso é uma proposta claramente de destruição da sociedade. Então, não tem presídio, vamos desencarcerar. Não, meu filho, vamos construir presídio.
E você acha isso uma estratégia para Mas, liberar? Matheus, agora eu vou fazer defesa do Haddad aqui. Eu li todo o plano de governo do Haddad e do Bolsonaro. Essa questão é a questão de censo carcerário. Hoje são mais de 300 mil mandados de prisão no Brasil que não é cumprido. Estrupadores, ladrões. Tem muitos. Vários no Brasil. Que não são cumpridos porque não tem espaço nos presídios. Porque os governos há muito tempo não constroem presídios. Então, pelo que eu vi no plano de governo dele, o que ele defende é o seguinte: fazer esse censo dos presidiários, dos presídios do Brasil, os que já cumpriram pena, né, ou que já estão bastante avançados, soltar esses elementos, segundo ele. E aí abre-se para esses outros entrarem. Esse é o que está no plano de governo dele, é isso. Aí por isso que Bolsonaro fala, vamos construir mais presídio. Vamos construir mais, para que todo mundo continue lá dentro. Então, a proposta dele é isso. Só que é o que eu estou falando, aquele sensacionalismo, Bia. De pegar as coisas, isolar ela e não pegar o contexto. Não, mas se você pega o discurso do PT, não é a política. Escuta, basta você ver a política de segurança pública do PT nos últimos anos. Bandido não fica preso. Então, isso é uma falácia, não é verdade que eles querem tirar quem já cumpriu. Ora, meu amigo, lei de execução penal. Não precisa fazer desencarceramento adoidado aí. Pega e vê, faz um levantamento de quem já cumpriu a pena e está preso indevidamente. É claro que nós queremos que a pessoa presa indevidamente vá para a rua. O cara já cumpriu a pena, sai e vai para a rua quem já cumpriu, já pagou o seu débito para com a sociedade. Então, essa pessoa tem que ser solta. Está muito errado, porque no Brasil não existe controle, não existe uma fiscalização decente. A política de execução penal é lamentável, nós temos que mudar. Agora, dizer que o seu Haddad quer soltar quem cumpriu pena para botar lá dentro, não. Ele diz o seguinte: presos de crimes de menor potencial, risco, devem ficar soltos. Olha, a lei já prevê várias formas da pessoa pagar pelos seus delitos. Se é um delito pequeno, ele presta serviço social, já tem muita coisa. Não é essa a pauta do PT, não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar, não. O que o PT quer é bandido na rua mesmo, tá? Porque ele quer o caos social. Basta ver o que o Maduro está fazendo na Venezuela, soltando também os presos e mandando vir para o Brasil, muitos deles. Então, gente, não vamos nos enganar. É só olhar no socialismo, no mundo inteiro, como sempre aconteceu, e ler um pouquinho para saber que o marginal, ele é peça essencial para o governo comunista. Mauro. Olha só, veja bem, eu acredito que nem o Haddad, essa proposta do Haddad de soltar presos por pequenos delitos, e do Bolsonaro de construir mais presídios, não são soluções viáveis para o problema da criminalidade no Brasil. O fato de você construir mais presídios enquanto a marginalização, enquanto o processo de criminalização cresce paralelamente no Estado, nas favelas, nas cidades, está combatendo o efeito e não a causa, não o estopim, não o que de fato é o problema. Então, acho que tem que solucionar direto na raiz, no problema. Tem que haver, sim, um endurecimento da legislação, com leis mais duras, com que de fato funcionem. Essa história de prender e logo ficar solto e logo soltar, é isso que vem gerando um sentimento de indignação na população. Então, sendo preso, tem que ficar preso e lá dentro tem que trabalhar, tem que custear a sua estadia lá, porque presídio não é férias, presídio é para pagar. Então, para você, Mauro, para você só construir presídios e também soltar não é só a solução. Tem que ser mais energético no cumprimento da lei e também em novas leis. Com certeza, e além disso, existe uma passagem que diz que Pitágoras falou que educar as crianças não será necessário punir os homens. Então, além disso, investir maciçamente na educação, porque é por aí que nós transformamos a nossa sociedade, construímos um futuro melhor. E, claro, não vai ser apenas com os livros que nós iremos combater a criminalidade. E é isso que eu quero lhe dizer, que é necessário que haja investimento na educação, haja um trabalho nos jovens, na mentalidade dos jovens, na formação dos jovens, e endurecimento das leis para que haja, de fato, uma punição a esses meliantes. Bia, e aí? Eu acho o seguinte, está perfeito o que ele falou, só que a única coisa que eu discordo é dizer que não precisa construir presídio. Tem que se fazer um levantamento. As pessoas que têm que ficar presas, que já existem, tem pouco preso, elas estão amontoadas. Você também não pode tratar os presidiários como se fossem ratos amontoados. O preso, ele tem que ser afastado da sociedade, ele tem que ter um mínimo de dignidade.
Então, eu acho que tem que ter mais presídios, sim, para acomodar o número necessário. Agora, tem toda a razão quando ele diz que a solução está na educação, só que isso é uma solução a médio e longo prazo. Temos que tirar os bandidos da rua já. Isso tem que ser prioridade absoluta do governo do Bolsonaro, porque morrem 60 mil brasileiros por ano por morte violenta. Então, não estou contando acidentes, doenças, estou falando pessoas. Mas a senhora que de são se vítimas concordar, de Bia, que tem que haver um homicidas. senso. Porque tem mãe que está presa porque roubou a maçã. Mas é claro que isso tem que tirar, gente, mas a lei já fala isso, é porque a lei não é cumprida. Tem que cumprir a lei. Então, quem está preso indevidamente tem que sair, é lógico que sim. Ninguém está pedindo a liberdade, gente, uma coisa importantíssima, um dos valores mais importantes. Somente uma pessoa que ameaça a liberdade do outro é que tem que ser presa. Alguém que mata, comete crimes, que furta, que rouba, faz latrocínio, tem que ser removida ali do espaço coletivo, tem que ser colocado sim num presídio, tem que sair da sociedade em prol das pessoas de bem. Hoje o que acontece é exatamente o contrário. A gente fica preso nas nossas casas, atrás das grades, você tem que entrar no carro, sair correndo. Se te assaltam, você ainda é o culpado, que você demorou para sair, você não olhou direito. O que é isso? É inversão de valor. Em relação aos gastos, que há gasto, né, com presídios, com os presidiários e com as famílias desses detentos. 40 mil reais um presidiário no Brasil. Como será feito com a construção de novos presídios, ou seja, mais pessoas presas? Como que será os gastos? De onde é levantar dinheiro para isso? Você mesmo deu uma solução. O preso ele tem que trabalhar. Ele não pode ficar lá sem fazer nada. Essa é uma das soluções. Certamente a equipe econômica do Bolsonaro tem capacidade para encontrar as soluções para isso. Agora, bandido tem que sair da rua. Porque o Paulo Guedes mesmo tem dito. Engana-se quem pensa que o que vai resolver a situação do Brasil é a economia. Não é à toa que o Bolsonaro está explodindo, é um fenômeno. O brasileiro quer segurança em primeiro lugar. Não adianta nada você ter o seu comércio, a sua casa, o seu dinheiro e você ficar sujeito à bandidagem que está solta por aí. O brasileiro, quem vai ganhar a eleição é quem entender que o valor mais importante agora para o brasileiro é a segurança pública. O resto vem depois. Você me permite fazer só um paralelo rapidinho? Pode, eu quero... Oi? Sim. Em relação ao preso trabalhar, eu dou até uma ideia para a senhora como deputada federal. Veja bem, há muitas escolas municipais, creches, e que infelizmente as crianças não têm uma alimentação de qualidade. A gente sabe que para ter uma boa alimentação é necessário comprar frutas, verduras, e que muitas vezes pesa no bolso. E o município acaba que, de certa forma, é negligente em relação a isso, a alimentação das crianças. A criança que vai para a creche, vai para a escola, come um cuscuz durante o dia. Quando alguém ainda não rouba merenda, né? Então, seria necessário, por exemplo, que esses presos fossem enviados para colônias agrícolas, e essas colônias agrícolas ali onde eles produzissem, né, trabalhassem para isso, fosse destinado aos municípios, aos estados, para alimentar as creches e as escolas. Eu acho que é uma boa ideia. Seu discurso aqui, Bia, que você fala, o plano de governo do Bolsonaro, Paulo Guedes, Paulo Guedes faz um trabalho, mas o seu papel lá também, e como procurador de mais de 20 anos, uma mulher inteligentíssima que você é, apesar de você ter um grande trabalho nas mídias sociais, mas você não foi eleito por causa disso, muitos foram eleitos assim. É preciso também analisar o projeto que arriva do Executivo. Mas eu analiso, vou analisar, não quer dizer que eu vou concordar com tudo, então, não. É até assim, interessante. Não, que vai vir um plano. Não, porque ele perguntou como é. Eu falei, vamos esperar o plano, certamente virá. Agora, se eu não concordar com uma ou outra coisa, não quer dizer que eu vai ser porteira fechada, não. O próprio Paulo Guedes fala, né, com relação às privatizações, à Previdência. Ele fala assim, olha, eu vou apresentar o meu plano como economista. Depois o presidente já vai dar aí uma coloração política. Ele não vai aceitar tudo que eu fizer. E quando chegar no Congresso, o Congresso vai dar outra coloração. O que nós temos que ver? Nós temos que analisar a questão dos direitos adquiridos, da segurança jurídica, da constitucionalidade. Não é porque o Paulo Guedes vai fazer que a gente vai dizer amém, não é isso. Mas eu digo assim, a ideia vai ser dele. E depois a gente vai ajustando onde precisar ajustar. Eu estarei no Congresso para isso. Olha, isso aqui não pode, não dá para ser assim. Isso aqui é inconstitucional, vamos ver diferente. Não, porque eu estou vendo, Bia, eu analiso bem as pessoas. Eu estou vendo a questão da sua qualidade, de história. Porque tem muitos candidatos que entraram lá. Exemplo, nós temos o exemplo do Cajuru. O Cajuru é um homem que fez um trabalho excelentíssimo em Goiânia como vereador. Você entendeu? Então, ou seja, que deu um grande potencial na mídia, já mostrou o trabalho na Câmara Legislativa. Já tem outros que estão entrando aí na Câmara, que, exemplo, eu vi candidato, que não vou citar o nome aqui, no Brasil todo, mas eu vou usar do DF, que não saiu de casa fazer campanha. Botou o Bolsonaro foi eleito. Então, pelas mídias sociais, a pergunta é, essas pessoas têm condições reais de ser um legislador? De estar fiscalizando? E no seu caso, a senhora tem. A senhora tem. Então, sei, mas tem muitos lá que vão receber projeto lá e eu falo, não, já que é da base do governo,
está aprovado. Não pode ser Eu acho assim. que O parlamentar, tem que- ele tem um mandato, ele tem que ouvir o povo. Agora, quando você fala você precisa da base, significa que você não vai ficar fazendo uma oposição. Você vai, inclusive, contribuir. Isso, o parlamentar, o projeto chega numa casa para ser debatido. Exato. E o parlamentar, ele apresenta emendas, ele apresenta uma série de emendas supletivas, isso, aquilo, uma série de coisas. O trabalho do parlamentar, gente, é gigante. Quando um projeto chega até lá, né, quem votar no Bolsonaro deve conhecer o projeto dele, saber, então ele vai ganhar e todo mundo vai saber o que o povo quer. É essa política. O executivo, ele traça as políticas públicas. Não é o judiciário que faz isso, é o executivo. Agora, ele tá invertendo, cabe ao legislativo discutir essas políticas, aceitar, não aceitar, alterar, Adequar. complementar, adequar. Então, é isso que eu vou fazer. E, claro, depois fiscalizar o uso da verba que foi destinada para aquelas políticas. As comissões, Bia, elas são de suma importância no Congresso. Eu vejo muito deputado aí que ele faz seu papel, chega no plenário, faz seus discursos, tal, mas ele não participa das comissões. E as comissões, Mauro, são de suma importância no processo democrático. Você já era atuante sem estar lá. Eu participei, eu Então, tenho 2 anos participando das comissões. Então, ou seja, você vai ser mais atuante nas comissões, e quais você será mais atuante? Olha, eu pretendo fazer parte da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Eu creio que o meu conhecimento na área jurídica vai poder ajudar muito na CCJ. Vai agregar bastante. E tem outra comissão que eu também quero muito, eu gosto muito, que é a Comissão de Família. Eu quero fazer parte da bancada cristã, a bancada da família, porque a gente precisa muito disso. As pessoas estão pedindo socorro. As agressões que as famílias estão sofrendo, as pessoas não aguentam mais. A gente precisa proteger as nossas crianças contra a ideologia de gênero nas escolas. É um absurdo, a doutrinação marxista. Então, eu quero estar lá para defender as famílias. E também, claro, trabalhar ali junto com o pessoal da educação, porque o Escola Sem Partido é uma das principais pautas também do meu projeto. Direitos humanos, ele influencia na segurança pública? Com certeza. Porque no Brasil nós não temos, não se pratica direitos humanos. O que se visa é o que chama de direito dos manos. Então, toda a segurança pública é pautada nessa agenda. Direitos humanos, ele influencia na segurança pública? E esses marginais são protegidos. Com certeza. Porque no Brasil nós não temos, não se pratica direitos humanos. O que se visa é o que chama de direito dos manos. Então, toda a elevado, eu conheço, eu converso com eles, são pessoas extremamente preparadas, pais, mães de família, pessoas de bem que arriscam suas vidas todos os dias para proteger as nossas e dos nossos filhos. E são tratados que nem lixo por todo o governo comunista. Né? Oi? Agora os professores estão sofrendo os ataques de Bia, como uma pessoa que entende bastante lei, bandido não tem direito? Claro que tem. Ele tem direito ao devido processo legal. Ele tem direito à ampla defesa. E ele tem direito de ser reintegrado à sociedade após cumprir a sua pena. Tá fazendo aí, exato. Né? E tem que ser tratado com dignidade. Ponto. Dignidade humana, eu acho que não precisa explicar o que é dignidade. Todo mundo sabe. Se tratar o bandido, colocar como se fosse numa lata de sardinha, isso não é digno. Por isso tem que construir presídio, sim. Tirar quem está encarcerado de forma indevida e dar para quem está lá dentro cumprindo pena, inclusive a possibilidade de se retratar, de estudar, de trabalhar e tudo mais. Mas existem bandidos e bandidos, né, gente? Existem aquele cara que é estelionatário, tem aquele outro que pratica delitos mais ligados ao patrimônio, alguma coisa. Mas tem aqueles que são psicopatas, que são pessoas que matam sem dó nem piedade, de forma até cruel. Então, essas pessoas não podem ter direito a saidão, não podem ter, gente. É preciso fazer ter critério para essas coisas, tá? Eu, a princípio, eu pretendo propor, né, a reforma da lei de execuções penais. Sim. E acabar com essa história de saidão e mudar totalmente o propósito dessa audiência de custódia. A questão de armar a população é das pautas principais do governo de Bolsonaro.
não é? Acredito também que você defende essa pauta, sobre o porte e posse de arma é diferente. Porte de arma é o cidadão ter sua arma em casa, posse andar com ela. O porte de arma, Bia, você bem direto, não é também transferir um pouco de responsabilidade do Estado na questão da segurança pública para o cidadão? Tipo assim, o Estado não está bem equipado, nós temos um grande problema, então vamos tacar arma para esse povo vai se defender e aí nós vamos ter menos trabalho. Você acha que é isso ou não? Você acha que é porque realmente o cidadão precisa? E a segunda pergunta, nesse contexto de arma, o nosso povo culturalmente está preparado para ter uma arma? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, a legítima defesa, a defesa da vida é um direito natural. O Estado não pode se meter nisso. O Estado, ele tem também que cuidar da segurança pública, mas o Estado nunca vai estar presente em todos os locais, em todos os momentos. Então, você não pode, o Estado não tem o direito de tirar do cidadão o seu direito natural de defesa da vida sua e da sua família. Então, vamos pensar como era lá atrás, antes desse famigerado Estatuto do Desarmamento, que foi feito em desrespeito à vontade popular. Porque quando foi feito aquele plebiscito lá atrás, o povo votou mais de 60% contra o Estatuto do Desarmamento. Mas os nossos governantes totalitários, em desrespeito à vontade popular, enfiaram goela abaixo e vem com aquela campanha, entregue sua arma, leve uma pombinha branca, sei lá o que mais. Isso é enganar a população. Basta ver que todos os países totalitários desarmaram a população para poder dominá-la. Por que a pessoa tem uma arma? Para se defender de um ataque de outra pessoa e para se defender do Estado, do totalitarismo do Estado. Basta ver a segunda emenda da Constituição Americana. Não pode mexer, porque lá está dito que o Estado tem que respeitar a pessoa, não pode ultrapassar os limites, e o cidadão tem o direito a se defender do Estado. Então isso é muito sério. Os estados totalitários desarmam a população e pronto, aí acabou, você não pode fazer nada. Se eles instauram uma ditadura, como é que você vai se defender se toda a população está desarmada? Então vamos lá, você mesmo já disse que porte e posse são coisas diferentes. O que o Bolsonaro quer não é armar a população, ele quer dar à pessoa que pretenda ter uma arma em casa ou possa ter o porte, cumprir os requisitos, a liberdade de escolha. Vou dizer uma coisa para vocês, a diferença entre a direita e a esquerda. Quando uma pessoa de direita não quer andar armada, ela não compra uma arma. Quando uma pessoa de esquerda não quer andar armada, ela quer proibir que todos os outros andem armados. Então, eu respeito muito a liberdade e o Bolsonaro também. Ele é um homem que cultua a liberdade de escolha, a liberdade de expressão e a defesa da vida. Mauro, agora, sim. Só para concluir, posse de arma, a pessoa vai ter em casa a sua arma para se defender de uma invasão. Porte de arma, você pode andar na rua. O Brasil nunca foi um faroeste, nunca foi um bang-bang. Temos não, sim. Porte é em casa e posse é na rua. Posse é em casa. Você possui e tem na sua casa. Portar é levar, poder portar. Então, o brasileiro tem sim essa cultura. Há anos essa cultura vem sendo massacrada com mentiras, né? Sobre o Estatuto do Desarmamento. Tem o livro do Bené Barbosa, Mentiram para mim sobre o desarmamento. Todo mundo tem essa cultura, e se não tiver, cria a cultura, porque isso é a cultura da defesa da sua vida. Esse é um direito inerente a qualquer pessoa. Nós temos a vida que nos foi dada por Deus e temos a obrigação de proteger a vida. Matheus, eu vou te falar, dentro disso aí tem que mudar a legislação também, não só em relação ao porte de armas, mas também em relação ao cara atirar. Porque hoje, se o cara entra na sua casa e você atira nele, você vai preso e o bandido vai, dependendo de quanto tiro você der nele. Então, o que adianta eu ter uma arma na minha casa, o bandido entra lá, eu vou dar um tiro nele e vou ser preso? Você entendeu, Bi? Então... Vai defender seu patrimônio, mas quem sai como bandido é o dono do patrimônio? Então tem que mudar, não é só... Exato. Tem que mudar essa questão, essa legislação. Não tem aquele caso, gente? Esse caso daquela Ana Hickman. Isso, o irmão dela, isso? O cunhado dela. Tá? Eu não sei como é que está o andamento do processo, se ele foi julgado, se não foi, mas o simples fato dele ser indiciado, de um promotor denunciá-lo, após o que eles passaram, o cara foi um herói. Ele conseguiu tirar a arma de um lunático, um psicopata que estava lá para matar a Ana Hickman. É aqueles caras que são aqueles fãs, né, que são obsessivos, obcecados e querem matar, como aconteceu com o John Lennon, né, e outros. É sempre um fã que mata, né? Então,
Ele conseguiu salvar a si próprio, a ela e a esposa dele. E o que aconteceu com ele? Ele foi indiciado, processado, denunciado. Não, gente, Então, isso... Bia, eu vou ter arma em casa e a legislação? Mas com o Bolsonaro, com a Bia Kicis no Congresso, isso vai mudar, meu amigo. Mudar, porque óbvio, tem que dar segurança jurídica também, não é só a segurança pública. Você tem que ter o direito de saber que a hora que você se defender, você não será processado. Assim como um policial, que defender as nossas vidas, também, ou a dele mesmo, não será processado por isso. Muito bem. Sim, Matheus. É igual a intervenção militar no Rio de Janeiro. Sem mediação. Que não foi em todo o estado, foi em algumas partes. É bom frisar. Partes. Foi em algumas partes do estado. Não foi intervenção militar, foi uma intervenção federal. É isso, desculpa. Intervenção militar, federal. mas sem os meios. Quer dizer, enganação, né? Exatamente. Agora eu queria entrar em outro ponto, que também é polêmico, e que a gente precisa, pelo menos, esclarecer ou debater um pouco isso, que é com relação às urnas eletrônicas. Está na pauta aqui. Foi fraudes ou falhas? Gente, para mim, teve fraude. E não foi só agora, não. Já vem tendo fraude há muito tempo. E sabe por que me leva a crer que há fraude? Porque eu nunca vi tanto empenho em nos tirar a possibilidade de conferir o voto. Por que o Supremo Tribunal Federal, a Procuradora da República? Porque todos agiram contra a população e contra o Congresso Nacional. Os parlamentares têm essa sensação de que são fraudados. Não só na presidencial, mas nas Congresso, eleições, né? também. Municipais também. Eles têm essa sensação. Então, o que eles fizeram? Colocaram o voto impresso. O que o voto impresso faz? Ele dá a segurança de que, se for necessário apurar, não quer dizer que você vai ter que apurar sempre, 100%, não. Mas olha aqui, eu estou achando que em tal região está esquisita. Apura ali, apura 10%. Tem um percentual, né? Eu acho que você apurar 15% das urnas, você tem 100% de segurança. Por questão de estatística. Mauro Júnior, presidente do MDB Jovem. Você tem alguma posição em relação às armas? Que eu queria saber da sua posição. Você tem alguma posição em relação a isso? Tem. Em países... Como jovem, você tem quantos anos? Tenho 17 anos. Você... Fiz 17 dia 3 de setembro. Você gostaria de ter uma arma em casa? Eu, no momento, não vejo necessidade, não gostaria. Mas você é contra? Quem tem, eu conheço pais de colegas meus militares, e alguns que têm porte, que tem arma em casa, e tudo bem. Há uma legislação, há um processo para adquirir essas armas, né, os portes de armas. Eu perguntei porque uma das pautas do MDB nessa campanha foi justamente bater contra essa parte do governo de Bolsonaro sobre o porte de armas. É porque é necessário, primeiro, assim, nós vemos que, e até imagino que caso Bolsonaro seja eleito, não vai ser algo imediato, né? Você, como deputado federal, pode até esclarecer isso, que será implantado logo no primeiro ano de mandato, ali a liberação do porte de armas. Eu acho que vai ser, primeiro, trabalhada essa questão com muito zelo, com muito cuidado, para que haja, de fato, a implantação. Você, mulher, presidente do PSL. Do PRP, né? Meu Deus, estou querendo mudar de partido, que jeito. Mudar de partido. Acho que tem uma figura, não sei se vocês viram uma charge, e o Major Araújo, ele colocou uma charge para a gente, porque a gente fez teve uma discussão dessa em Goiânia. E aí ele falou assim, gente, vocês estão pensando que o Bolsonaro vai chegar assim, quem quer arma e joga para cima e vai armar a população? Não é isso. Não é esta a proposta. É essa proposta meio de liberdade. Porque a gente tem que ter muito claro que quem quer matar vai lá e mata. E não é com arma, não. Vai com faca. Vai com faca. Então, assim, quem quer matar, vai matar. O que está se defendendo, na verdade, é você ter a possibilidade da autodefesa, que já está pacificado. Você pode fazer isso. É porque eu queria ouvir a mesa. Então, agora, dentro da questão das urnas, Bia, a questão do voto impresso. Eu queria entender. O Congresso aprovou, até falei isso no programa passado, até eu desabafei aqui. O Congresso aprovou o voto impresso, Câmara e Câmara e Senado, certo? Então, o presidente, ele vetou ou ele... A Dilma vetou. A Dilma vetou. Então, deveria voltar para o Congresso, não é isso? Voltou. Aí o Congresso aprovou de novo. Derrubou o veto. Derrubou o veto. Aí o presidente não poderia mais vetar. Não, foi aprovado. Foi aprovado. Aí é onde entra o STJ legislando, que não é o papel dele. Não o STJ, foi o TSE que descumpriu durante muitos anos, porque a lei é de 2015, e ficou certo que seria para as eleições presidenciais. Então, essa agora. 3 anos para botar uma impressora, sendo que os equipamentos, as urnas, já estavam aptas a
você vê essa impressora, não precisava mudar. Era uma coisa assim para Gente, impressora, você vai no supermercado, tá lá. Porque sério que não tinha dinheiro, você viu que sério que não tinha dinheiro. Mentira, mas uma mentira. Até emendas foram feitas, nós conseguimos que parlamentar, relator do orçamento, colocasse emenda para as impressoras. E aí, se você compra uma coisa com um cartãozinho de crédito, tem aquelas maquininhas, imprimem a sua via, né? Você vai ao banco, faz um depósito, você leva a sua via. Agora, o voto impresso, você não levava o seu voto. Ele caía numa urna física. Lacrada, né? Que eu fiquei, lacrada, ninguém tinha acesso. Então, você ia lá, fazia do jeito que a gente fez no dia 7. Você ia lá, votava, dava confirma e tal. Quando terminasse tudo, ia sair um papelzinho protegido por um visor. O eleitor não podia mexer nele. Ele podia ver. Podia ver, óbvio, ele tinha que ver. Aí ele via lá o voto dele. Tá tudo certo? Presidente, deputado, tá tudo certo? Confirma. O papel cai naquela urna. Se houvesse dúvida, ou a própria lei já previa que 5% das urnas serão auditadas. Sim. Então, aleatoriamente, porque se você souber antes, não vale nada, né? Se você avisar, eu vou passar lá para auditar as suas contas, você arruma, né? Exatamente. Então, no Brasil inteiro, vai lá, audita 5%, 10%. Ou então um partido político fala, não, eu acho que no Maranhão está errado, houve fraude. No Maranhão, quais sessões estavam? Então vamos abrir aqui, contou. Não, tá vendo? Tá certinho. Então as urnas, elas são vulneráveis porque elas não são auditáveis. E o cidadão tem o direito de desconfiar. Ninguém pode me obrigar a acreditar na urna. Eleição não é religião. Não pode ser tratado como um dogma, que eu sou obrigada a aceitar e pronto. A coisa é tão séria, que a Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, disse que o voto impresso, ele violava o sigilo do voto. Ela disse que não tem defeito nas urnas, eu vi o vídeo. No mundo inteiro, ou a pessoa vota no papel, ou ela vota na urna eletrônica com voto impresso, e não é inconstitucional em nenhum lugar do mundo. Só no Brasil que as suas excelências acham que o voto impresso é inconstitucional. Então, o que é inconstitucional, você falou aqui na transparência, o brasileiro quer transparência. O que é inconstitucional é a absoluta falta de transparência do nosso sistema eleitoral. Porque eu sei em quem eu votei, mas eu não sei quem conta o voto. A máquina conta o voto do jeito que ela quiser. Então, eu posso dizer que a máquina é vulnerável à fraude, porque o TSE, que teria obrigação de provar que não houve fraude, não pode fazer isso. E eles querem que eu seja obrigada a aceitar como se fosse um dogma religioso. O que o TSE alegou, Bia, então? Ele alega que é muito segura. O TSE... Não, para não cumprir a lei. O TSE alegava... a lei. Ele dizia que não tinha tempo, que era caro. Ele ficou enrolando. Rasgou a Constituição, tinha que cumprir a lei. O TSE, gente, é preciso que vocês entendam que o TSE é um órgão